Olá, amigos, muito bem-vindos. Que a graça e a paz do Senhor, Deus Todo-Poderoso, seja sobre ti, seja sobre a sua casa e seja sobre a sua família. Eu sou a pastora Carmen Soares e quero compartilhar com você a palavra de Deus para que nós prossigamos na nossa jornada feliz. Como fez Neemias, como fez Esdras, quando eles receberam a ordem do rei para ir restaurar Jerusalém, restaurar os muros de Jerusalém. Primeira coisa que eles fizeram, primeira coisa que o Neemias fez foi mandar que o povo se humilhasse diante de Deus, aqueles que saíram com ele para a edificação da cidade de Jerusalém, que havia sido destruída pelos babilônicos e que já havia passado mais de 70 anos deste episódio, e agora havia chegado a hora deles voltarem lá para reedificar Jerusalém, para que os propósitos de Deus para aquela cidade continuasse. Assim aconteceu. E Neemias, quando ele saiu, juntou o povo para sair para esta edificação, primeira coisa, ele chamou o povo para buscar o Senhor, para humilhar diante de Deus, para ouvir a voz de Deus, com jejum, com oração, com humilhação diante de Deus, para que o Senhor garantisse a eles uma jornada feliz. Ele fez isto e Deus os abençoou. Ele pediu a Deus uma jornada feliz para ele e para suas casas, para suas famílias, para todos aqueles que haviam recebido a graça de poder ir lá e reedificar a cidade de Jerusalém, os seus muros, e novamente colocar aquela cidade dentro daquele projeto de Deus, para que ela fosse preservada para o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo, o Messias de Israel, a luz do mundo, o que veio para buscar e salvar o que estava perdido. E assim aconteceu. Neemias e os demais que estavam com ele e Esdras, eles se humilharam, eles buscaram a Deus, eles pediram a orientação de Deus, ouviram a voz do Senhor e Deus os abençoou e eles fizeram uma jornada feliz. Da mesma maneira somos nós nos nossos dias. Quanto mais nós que estamos aí presenciando os dias que antecedem a volta do nosso Senhor Jesus Cristo, com os sinais dos quais ele falou. Quais foram os sinais que ele falou? Fomes, pestes, terremotos, guerras, rumores de guerras, o amor esfriar, não é isso que está acontecendo? O aumento da iniquidade, aquilo que era certo hoje parece errado, e aquilo que era errado hoje está parecendo certo. Eles querem fazer as pessoas entenderem que o certo é errado e o errado é certo. A iniquidade tomando aí forma de lei, a iniquidade sendo instituída como forma de lei, mostrando que a qualquer instante haverá uma intervenção de Deus nesta terra, nos tempos que nós estamos vivendo sobre ela. E para que nós não venhamos ser condenados, porque, como Pedro escreveu, o mundo que agora existe, ele está entesourado para o fogo, e os elementos que nele existem arderão no fogo, arderão no fogo. Nós vimos nesses dias os incêndios ocorridos lá no estado da Califórnia, nos Estados Unidos, principalmente naquela região famosa, região riquíssima, onde moram os famosos de Hollywood e outros ricos do país, dos Estados Unidos, moravam naquele local, naqueles locais, naqueles estados, naquelas regiões, que tragicamente foram acometidas pelos incêndios devastadores que destruiu
tudo que achava pela frente e, infelizmente, matando várias pessoas e destruindo tudo que elas possuíam. Aquilo mostra para nós o exemplo do que está para acontecer. Como Pedro escreveu, esta terra que hoje existe, ela está entesourada para o fogo. Os elementos que sobre ela existem, eles farão o que mesmo? Eles incendiarão, eles derreterão com fogo, e é o que nós vimos lá nos dias atuais, é o que de fato está para acontecer, um dia acontecerá no mundo inteiro. Então nós precisamos fazer o quê? Voltar para Jesus Cristo, porque Ele é a única esperança nossa. Não adianta alguém cheia de boas intenções dizer para você que tudo que você precisa ter é uma religião. Não é verdade. A palavra de Deus diz assim, que só tem um jeito de nós escaparmos da ira vindoura. E qual é o jeito de escaparmos da ira vindoura? João Batista falou sobre isso. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Então arrependei-vos e crede no Evangelho e crede no Senhor Jesus Cristo. É a única maneira que nós temos para poder escaparmos da ira vindoura. Não existe meio termos, não existe. A Bíblia é clara, sim, sim, não, não. Não existe meio termo. E a verdade absoluta é Jesus Cristo. Não existe uma verdade paralela. Existe a verdade absoluta, Jesus Cristo, o caminho, a verdade e a vida. E hoje eu quero compartilhar com você em Apocalipse capítulo 3, a mensagem à igreja da Laodiceia. A igreja da Laodiceia, ela é um exemplo para nós, um exemplo que nós não devemos seguir. Ela fez algo que não deveria fazer, complicando a sua própria vida. O problema da igreja da Laodiceia foi as riquezas. O amor às riquezas. Ela estava andando na contramão do nosso Senhor Jesus, que falou: não ajunteis para vós outros tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem corrói, destrói, onde o ladrão mina, mas ajuntei para vós outros tesouro nos céus. Ajunteis para vós outros tesouros nos céus, onde nem a traça e nem a ferrugem destrói, onde o ladrão não entra, não mina. Então, a igreja da Laodiceia, ela começou a andar na contramão do nosso Senhor Jesus Cristo. E o problema da igreja da Laodiceia foram o quê? As riquezas. Então, as riquezas que gerou o quê? A morte espiritual de Laodiceia. E não podemos deixar que este mesmo mal aconteça com a nossa vida. Não preciso de coisa alguma, ela chegou a dizer para o Senhor. Ela chegou a dizer ao Senhor que ela tinha ganhado tanta coisa, ela tinha conquistado tanta coisa. Ela estava tão bem materialmente falando, que ela não precisava de mais coisa alguma. Então ela chegou a esta conclusão, de que ela não precisava de coisa alguma. E se ela não precisava de coisa alguma, então isso significava que ela havia invertido os valores. Havia acontecido o que na igreja da Laodiceia? Havia acontecido uma inversão de valores. Havia acontecido na igreja da Laodiceia, os crentes da igreja de Laodiceia, eles estavam fazendo o quê? Praticando uma confusão. Eles estavam confundindo verdades espirituais. Eles haviam fugido do foco. Eles haviam deixado de ser o que eles precisavam ser. Lembra que Jesus falou: vós sois o sal da terra, mas se o sal perder o sabor, para mais nada presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Então veja o que aconteceu com a igreja da Laodiceia. Aconteceu com essa igreja exatamente isso. Eles confundiram, os crentes da Laodiceia, a liderança da igreja da Laodiceia confundiu valores espirituais, confundiu verdades espirituais, a ponto de se transformar em quê? Em sal que havia perdido o sabor. Vamos à leitura de Apocalipse capítulo 3 e nós vamos ler a partir do verso de número 14. Então nós temos que tomar cuidado com o perigo das riquezas. Eu não estou aqui afirmando para você que é pecado ser rico, de jeito nenhum. Por quê?
Nós lemos na palavra de Deus que é o Senhor nosso Deus, em Deuteronômio capítulo 8, Deus dizendo para os filhos de Israel: não te esquecerás que é o Senhor teu Deus que te dá a capacidade para adquirir riquezas, não te esqueças dele. Também o Salomão escreveu em Eclesiastes que riqueza é o que? É dom de Deus. Então não é um problema ser rico, o problema é amar a riqueza acima de Deus, o problema é colocar as riquezas acima dos propósitos de Deus, acima dos objetivos divinos, acima daquilo que Deus tem para a nossa vida, acima daquilo pelo qual nós fomos constituídos. E para que a igreja foi constituída? Ela foi constituída para representar Deus, para representar Jesus Cristo, para pregar o evangelho, para anunciar ao pecador que é o tempo da graça de Deus, que o tempo da salvação chegou, que ele deve se arrepender do seu pecado, se converter dos seus maus caminhos e aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador pessoal da sua vida. Então a igreja da Laodiceia, ela fugiu desses propósitos de Deus, porque ela começou a focar a riqueza. A teologia da prosperidade começou aqui, eles focando a riqueza, preocupados com a riqueza, porque Laodiceia era uma cidade próspera e isto complicou a vida deles. Vamos ler. Ao anjo da igreja em Laodiceia, Apocalipse capítulo 3 e a partir do verso de número 14. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente e nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a tua vergonha, a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino o quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Laodiceia estava cega. Laodiceia estava cega, cegada com as coisas. Ela estava tão envolvida com os bens materiais que perdeu a fé. Então, olha que coisa complicada. Olha que situação difícil. Então, o que nós precisamos tomar cuidado? Primeira coisa, vamos aprender um pouco com a igreja da Laodiceia, para que nós venhamos tomar os cuidados necessários com a nossa vida nos dias atuais, para que nós venhamos ter fé, para que nós não venhamos envergonhar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para que nós não venhamos colocar em risco a nossa entrada triunfante lá no reino dos céus. O livro de Apocalipse, ele foi escrito cerca de 90 anos após Cristo. 90 anos após a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, foi dado por Jesus Cristo a João a revelação de Apocalipse. Então havia pouco tempo da vinda do Salvador, havia pouco tempo que aquela igreja havia sido constituída e ela já havia desviado dos propósitos de Deus. Então vamos aprender um pouco com ela. Durante
durante o governo romano, Laodiceia foi uma cidade rica. E por ser uma cidade rica, é claro que os seus moradores também eram pessoas ricas. E por isto, a igreja da Laodiceia, ela era composta por membros ricos. Ela tinha uma indústria forte, uma indústria farmacêutica forte. Ela tinha vários benefícios, ela tinha vários benefícios, essa questão de ter ali uma indústria forte. Isso fazia o quê? Fazia de Laodiceia uma cidade favorecida, uma cidade pujante, uma cidade à frente das outras cidades, pelo fato de ela ter uma indústria farmacêutica bem forte, produzindo colírio e outras coisas também. Mas quero focar você mais na questão de como eles se conduziram diante da riqueza. Então, o cenário: uma cidade rica no tempo do governo romano, os moradores ricos e, por consequente, a conversão de pessoas ricas, pessoas que se converteram talvez já ricos ou então enriqueceram durante a sua jornada com o Senhor Jesus. E o interessante aqui é que Jesus se manifesta para a igreja da Laodiceia, para o anjo no caso, o líder, o pastor da igreja. Aí ele fala para João, é a última carta das 7 cartas. Jesus, ele deu mensagem para as 7 cartas em Apocalipse, e nós vimos aqui que a Laodiceia é a última desta lista das 7 cartas, tá? É a última dela. E é muito interessante que nesta lista das 7 cartas, foi exatamente na última carta que Jesus colocou os perigos da igreja da Laodiceia, os perigos que aqueles crentes estavam vivendo por não vigiarem, né? Então veja você, Jesus está dizendo aqui que ele é o Amém, aquele que garante a veracidade, infalibilidade do que diz. Além dele garantir a veracidade, que o que ele está dizendo é verdade, o amém é a conclusão. Além dele dizer a verdade, além dele ser o amém, garantir a veracidade do que está sendo dito, a infalibilidade também do que ele está dizendo. Ou seja, a única alternativa que eles tinham era de acreditar naquilo que o Senhor estava falando, para que eles tivessem uma restauração da sua vida espiritual. O ponto culminante desta carta de Apocalipse, desta carta de Apocalipse à igreja de Laodiceia, nós podemos ver que é o conteúdo do que Jesus Cristo diz, em que ele estava sentindo em relação à igreja da Laodiceia. Qual que era o sentimento dele? Nós vimos na carta anterior, na carta de Filadélfia, no nosso último vídeo, que a carta de Filadélfia foi uma carta em que Jesus colocou um conteúdo de reconhecimento da fidelidade daquele povo. Não era longe, era pouco mais de 100 quilômetros a distância de Filadélfia para Laodiceia. Não era muito longe geograficamente falando, né? A posição geográfica de Laodiceia para Filadélfia não era muito longe, mas a conduta daqueles crentes era completamente diferente. A conduta dos crentes da Filadélfia era de perseverança na fé e no Senhor. Tinha pouca força material, mas era perseverante e era forte diante de Deus. A igreja da Laodiceia, ela tinha muita força humana, força material, poder aquisitivo, mas havia perdido o quê? Havia perdido a fé. Então os cuidados que a igreja precisava ter era voltar aos propósitos de Deus. Então o amém, Jesus se manifesta para eles dizendo o amém, que ele era o amém, aquele que garante a fidelidade, a veracidade de tudo que ele estava mandando João escrever. Além disto, além dele se apresentar como amém, ele também diz ser a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus, ou seja, não tinha outro a quem a igreja da Laodiceia
tinha que procurar, não tinha outro para ela procurar, como não tem outro para nós procurarmos para a nossa redenção, a não ser o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então é uma questão muito complicada, porque olha qual é o conteúdo: conheço as tuas obras. Ele conhecia as obras, como conhece de todos nós. Conheço as tuas obras, que nem és frio e nem é quente. Tem muitas pessoas que fazem uma confusão enorme em relação a isto. Elas acham que ser frio e ser quente é ser a igreja que é considerada, digamos assim, né, que é chamada, denominada como igreja pentecostal, em que os crentes oram, acreditam nos dons do Espírito Santo, como toda a igreja acredita nos dons do Espírito Santo, com uma diferença, que algumas igrejas acreditam no falar em línguas estranhas, na língua dos anjos, e outras não, e outras até combate essa doutrina de falar em línguas estranhas. Então tem muitas pessoas que confundem isso, dizendo que Jesus, quando fala que tu não és frio e nem quente, conheço as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Então as pessoas acham que ser quente é ser pentecostal e gritar e orar bem alto, e gritar bem alto, e ela acha que é isso que é ser quente. Então a igreja que faz muito barulho, a igreja que na hora do culto faz muito barulho, então ela acha que essa igreja é quente. E aquela igreja cujo culto já é mais um culto moderado, em que não há aquele barulhão, em que as pessoas elas oram mais em silêncio, elas são mais focadas, mais centradas, com uma oração mais tranquila. Então tem muitas pessoas que interpretam como que essas igrejas são igrejas frias, mas não era nada disso que o Senhor Jesus Cristo estava falando. Ele estava falando da realidade do frio e do quente. Qual que é a realidade do frio e do quente? Nós podemos entender em questão de temperatura. Vamos ver, por exemplo, quando está um calor, quando está fazendo um grande calor no local que nós estamos, o que nós necessitamos naquela hora? Nós necessitamos de um ambiente refrigerado, nós necessitamos de água fria, de água gelada, para poder aplacar o calor do nosso corpo, ou para aplacar o calor do ambiente. Então ele estava falando em relação a isso, ele estava comparando com o frio. O frio aqui no caso era o que? Era a temperatura, né? Era a temperatura, porque quando está calor, quando a temperatura está alta, o que vai resolver o nosso problema do calor? É uma água fria, é um suco frio, é uma bebida fria, ou o ar condicionado, ou o ventilador, para proporcionar ali um ambiente agradável, um ambiente gostoso, em que garanta o nosso conforto físico. Então o frio estava relacionado com isto, com o tempo do calor, o tempo em que a pessoa estava sentindo desconfortável com aquele grande calor, era relacionado com isso, né? O tempo do calor, como que ele tira o desconforto, ou então a pessoa não precisa se proteger. No tempo do calor, ela precisa do que é frio, de água fria, de bebida fria, para aplacar o calor que ela está sentindo. E em relação ao frio, o tempo do frio é que quando está frio, a pessoa precisa, ao contrário, ela precisa de quê? Ela precisa de uma bebida quente, ela precisa de cobertores, ela precisa de quê? Ela precisa de roupas, ela precisa de comida quente para poder se sentir confortável. Então não tem nada a ver com temperatura de oração na igreja, se a igreja é pentecostal ou se ela é conservadora, como chamam, né? Como denominam. A questão aqui era questão climática, porque o frio, ele é útil quando nós temos calor. Quando eu estou sentindo calor, eu preciso de alguma coisa fria para poder refrescar o meu corpo, para eu me sentir confortável. E quando eu estou sentindo
quando eu estou sentindo frio, então eu preciso de alguma coisa quente para confortar o meu corpo, para eu me aquecer, para eu me sentir confortável fisicamente. Quando está fazendo calor, eu preciso de alguma coisa fria, gelada, para eu me sentir bem. Então era este clima, era em relação ao clima que Jesus Cristo estava dizendo para aquele povo. Laodiceia, era difícil ter água fria em Laodiceia por causa da sua posição geográfica. Então os moradores de Laodiceia entendiam muito bem esta colocação do Senhor Jesus, porque eles sabiam o que era ter água fria e o que era beber água fria, o que era beber água quente. Por causa da posição geográfica da cidade, a água era canalizada até lá e quando chegava quente. Então era difícil ter água fria na cidade de Laodiceia por causa da sua posição geográfica. Era exatamente esses elementos da natureza do local que Jesus Cristo utilizou para chamar a atenção daquela igreja, para que ela voltasse para o propósito de Deus. Então Jesus fala para ela: quem dera, fosse frio ou quente, porque se fosse frio poderia ser útil no dia do calor, porque se fosse quente ela poderia ser útil no dia do frio, no dia em que as pessoas chegassem, que os viajantes chegassem ali com frio, eles teriam como se aquecer. Quando os viajantes chegassem ali com calor, eles teriam como se refrigerar. Então era algo relacionado com isso. Quem dera fosse frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente e nem frio, eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Olha que situação complicada, Olha que clímax, a ponto de vomitar-te. Isso é algo muito sério, porque quando você está, eu volto de novo a temperatura, quando você está com frio, você quer tomar alguma coisa quente, você quer tomar um café quente, um leite quente, um chocolate quente, beber uma bebida quente, ou tomar uma sopa quente, comer uma refeição quente. Mas quando está frio, vai você comer um prato de arroz frio para você ver, não vai ser tragável, o seu paladar não vai achar aquilo gostoso, Então era esta questão, novamente, a questão aqui, quem dera fosse frio ou então quente, Então quando está quente, o que você quer? Você quer tomar uma água gelada, traz uma água morna para você tomar quando você está sentindo calor. Você não vai beber aquela água, por mais que você esteja com sede, você vai molhar a boca, talvez tomar um gole, mas aquela água morna no dia de calor pode até te provocar náusea, pode até te provocar algo desagradável, ou seja, provocou no Senhor Jesus Cristo, a igreja provocou no Senhor Jesus Cristo que vontade de vomitar. Esse foi o ponto máximo da crítica, Aliás, falar em ponto máximo da crítica é exatamente o que nós precisamos fazer sempre, uma autocrítica, para ver como é que nós estamos comportando, como é que nós estamos conduzindo a nossa vida. Então eu falei para você que Jesus se apresenta como o Amém, aquele que pode garantir a veracidade, a infalibilidade do que ele está dizendo. E além disso também, o ponto assim culminante desta carta é a questão da conduta deles. A igreja havia se transformado em uma igreja indiferente. Ela havia se tornado indiferente, insensível. Insensível ao quê? Insensível à obra do Espírito Santo, insensível aos propósitos de Deus, e por consequência, ela havia se tornado o quê? Repugnante ao Senhor, repugnante, algo que prejudicial aos propósitos de Cristo, a ponto dele desejar vomitar aquela igreja da sua boca. Estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Então por quê? Porque ela havia afastado muito dos propósitos de Deus. Então era a igreja rica, mas na verdade uma igreja
pobre espiritualmente. Então este foi o que? O problema da igreja. O problema que ela não vigiou e inverteu os valores espirituais, confundiu as verdades divinas. Ela estava cega, ela estava tão envolvida com os bens materiais, com as conquistas materiais, que ela perdeu o foco de buscar o poder de Deus, de estar revestida com o poder de Deus. O Senhor Jesus, ainda no verso de número 17, ele diz, você diz, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz. Então a igreja se achava, porque tinha muito dinheiro, se via amparada com o dinheiro, pelo dinheiro. E nós sabemos que é assim, a pessoa que tem dinheiro, ela sofre menos por quê? Porque o dinheiro a ampara. Então ela precisa de um médico, ela vai lá e paga o médico. Ela precisa de quê? Ela precisa comprar alguma coisa nova, simplesmente ela vai lá e compra. Ela não precisa orar, clamar, pedir a Deus que Deus ajude a ela, como eu citei aqui o Neemias no começo, né? Que ele orou, humilhou diante de Deus, jejuou juntamente com o povo, pedindo a Deus que Deus desse a eles uma jornada feliz na ida para Jerusalém para reedificá-la. Então ele iria para lá, apesar que o rei havia dado a ele todos os benefícios necessários e o material que ele precisava para a reconstrução de Jerusalém também, o rei havia liberado para ele. Mas não bastava ele ter o material de construção, não bastava ele ter as pessoas, se ele não tivesse a bênção de Deus, porque ele enfrentaria Satanás levantando contra a reconstrução de Jerusalém, a restauração do muro. E se Deus não estivesse com ele, ele poderia ter todo o material da Babilônia, ele poderia ter todos os ajudantes babilônicos a favor, todos os governantes babilônicos a favor dele, toda a população babilônica a favor dele, mas se ele não tivesse a bênção de Deus, ele não teria sucesso no que ele estava para fazer. O mesmo que a igreja da Laodiceia precisava compreender. A igreja da Laodiceia precisava compreender que ela podia ter todo o dinheiro do mundo, que os seus crentes, os seus membros poderiam ser os maiores dizimistas daquela época, e a igreja poderia ter o melhor prédio daquela época, porque era uma cidade uma cidade poderosa, uma cidade que tinha uma pujança. Então o templo deveria ser também, o templo da igreja da Laodiceia também tinha que ser alguma coisa assim suntuosa, alguma coisa que chamasse atenção. Não poderia ser uma igrejinha simples, lá do final da rua, lá da periferia. Tinha que ser uma coisa bem centralizada, uma coisa que estivesse em evidência, e provavelmente com a riqueza da Laodiceia, eles conseguiram tudo isso. Uma igreja bonita, um templo bonito, um templo bem localizado, um templo bem equipado, mas isto não é suficiente. Isso não é suficiente, porque quem governa a igreja é o Espírito Santo, é o poder de Deus. Quem precisa estar agindo na igreja é o poder de Deus. E Jesus Cristo não falou, onde tiver uma igreja grande, um templo bonito, suntuoso, um templo glorioso, ali eu estarei presente. Ele não falou isso não, ele falou foi assim, onde estiver 2 ou mais de 2 reunidos no meu nome, eu estarei presente. Eu estarei presente. Só isso aí já derruba por terra essa tese da igreja da Laodiceia, de se apresentar como sendo assim uma igreja rica, uma igreja que não precisava de mais nada. Só isso que Jesus Cristo falou já derrubou a tese deles, mostrou para eles que eles estavam no foco errado, eles estavam conduzindo as suas vidas de maneira errada, porque o que Jesus garantiu é que onde estivesse 2 ou mais de 2 reunidos no nome dele, ele estaria presente. Então a igreja da Laodiceia, ela foi vista por Jesus Cristo como que uma igreja cega. Uma igreja cega por quê? Porque ela não estava mais sendo guiada pelo Espírito Santo. E é tão grave a situação da igreja, além do Senhor Jesus falar para ela que ela era cega, ela era miserável. Olha o que ele diz para ela, e nem sabes tu que tu és infeliz, que você é infeliz. Igreja infeliz, igreja sim, infeliz, miserável, rica, miserável.
Imagina um crente rico, miserável. Era aqui os crentes da Laodiceia. Então, infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Olha que situação difícil. Que situação complicada, a ponto de Jesus desejar vomitá-la. Então a igreja se tornou o que mesmo? Indiferente, insensível à obra do Espírito Santo, aos propósitos de Deus e, por consequência disso, repugnante ao Senhor. Repugnante por quê? Porque ela havia se transformado em algo prejudicial aos propósitos de Cristo. Então a igreja da Laodiceia, ela havia se transformado em algo prejudicial aos propósitos de Cristo. As riquezas para aquela igreja gerou o que? A morte espiritual dela, e ela deixou de corresponder com o que Cristo queria dela. Isso não pode acontecer. Aconteceu com a igreja da Laodiceia. Foi escrito para o nosso ensino, para que nós não deixemos que isto venha a ocorrer conosco. Não precisava de coisa alguma, ela chegou a ficar ridícula. Então, se não precisava de coisa alguma, aqueles crentes não oravam. Se não precisava de coisa alguma, aqueles crentes provavelmente também nem mais faziam a obra de evangelização. Então imagina você, só pelo fato de serem eles quem eram, as pessoas iam lá automaticamente. Eu vou lá na igreja da Laodiceia, lá é uma coisa boa demais, então vamos para a igreja da Laodiceia, vou para a igreja da Laodiceia, lá é uma coisa muito boa, lá tem gente demais. Então tem pessoas que inverte a realidade espiritual, converte a verdade em mentira e começa a demonstrar como se a mentira fosse verdade e a verdade fosse mentira. Então, o que nós aprendemos aqui, até aqui, tá? Até aqui, nós aprendemos que ela estava envolvida com as coisas materiais e perdeu a fé. Mas como Jesus Cristo falou que todo aquele que o Pai me dá vem a mim, e todo que vem a mim de maneira nenhuma eu lançarei fora, então ele chama a atenção dessa igreja. Ele chama a atenção dela para que ela não fosse jogada fora. Tudo que o Pai me dá vem a mim, e todo aquele que vem a mim de maneira nenhuma eu lançarei fora. No nosso próximo vídeo, nós vamos mostrar para você algo mais a respeito da igreja da Laodiceia, algo que ela fez e que eu não posso fazer, que você não pode fazer para o nosso bem. Mas agora eu quero orar com você. Querido Deus e amado Pai Celestial, louvado seja o teu santo nome, bendito seja o Senhor, que nos dá sempre a oportunidade de nos arrepender dos nossos pecados, de consertar o que está errado e de andar de acordo com a vontade do Senhor para a nossa vida. Que o Senhor abençoe a vida deste homem, desta mulher, que o Senhor abençoe a vida do rapaz, da moça, a vida da família, meu Pai, a vida destes, ó Deus, que muitas vezes com a preocupação com as coisas materiais, com a preocupação, meu Deus, com os objetivos a serem alcançados, com as metas a serem cumpridas, a serem batidas, meu Deus, elas têm deixado de lado, meu Deus, a busca pela presença do Senhor, a busca pelo Espírito Santo, a perseverança na palavra, a perseverança na comunhão com o Senhor, a perseverança na oração, na adoração. Muitos têm até mesmo, meu Pai, negligenciado os compromissos na obra, os compromissos no chamado, porque o Senhor nos chamou para te representar, o Senhor nos chamou, meu Deus, tirou-nos do reino das trevas e nos trouxe para a sua luz, para que nós fôssemos um referencial, para que nós sejamos o sal desta terra, para que nós sejamos a luz para este mundo. E muitas vezes, meu Pai, na nossa ansiedade de obter algum bem material, nós temos deixado em segundo plano o teu reino, em segundo plano a tua obra, e colocado as nossas necessidades, elegido as nossas necessidades como sendo prioritárias. Que o Senhor nos perdoe, meu Deus, se nós estamos fazendo isto, se nós estamos colocando como prioridade os bens materiais e deixando, meu Deus, de fazer a vontade do Senhor. Que o Senhor nos perdoe, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo nós te pedimos, que o
o Senhor nos perdoe e que nós não venhamos fazer o mal para nós mesmos, que nós não venhamos prejudicar o corpo de Cristo com a nossa conduta, meu Deus, com a nossa conduta insensível, com a nossa conduta errada, colocando em primeiro lugar as coisas e não o Deus verdadeiro. Que o Senhor nos perdoe, nós nos arrependemos dessa postura errada e que o Senhor nos ajude, meu Deus, a fazer aquilo que é certo, aquilo que glorifica o teu santo nome. Toma os problemas deste homem nas tuas mãos, as necessidades dele, as necessidades desta mulher, as necessidades do rapaz, da moça, da família. Toma nas tuas mãos, meu Pai, a necessidade para cumprir os compromissos, o dinheiro que está faltando para honrar os compromissos. Entra com a providência do Senhor, meu Deus, porque até aqui o Senhor nos ajudou. O Senhor ajude esse homem, esta mulher, ajude esta família, esse casal, meu Pai, a prosseguir confiando em Deus e não nas coisas materiais, e que o Senhor entre com a providência, porque o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará, porque nós temos convicção que aquilo que está faltando para nós, o Senhor proverá, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor provê para esta casa, para esta família, para este casal, o que eles estão precisando, e que eles permaneçam na fé, na esperança, no amor e no serviço ao Senhor. Nós pedimos isto para a tua glória, nós pedimos isto em nome do Senhor Jesus, e nós te agradecemos com a certeza, ó Pai, que o Senhor vai fazer muito mais. Com essa certeza na nossa alma, no nosso coração, nós te agradecemos em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Muito bem. Deus abençoe você. Até o nosso próximo vídeo. Eu, pastora Carmen Soares, te agradeço e te peço, se as nossas mensagens têm sido bênção na sua vida, que você compartilhe com outras pessoas, que você se inscreva no nosso canal e compartilhe com outras pessoas também, abençoando outras vidas, porque de graça nós recebemos, então vamos doar também de graça para outras pessoas, para que através de você, através de mim, através de nós, elas sejam também abençoadas por Deus. Um grande abraço para você e que Deus abençoe sua casa e a sua família, que Deus multiplique as bênçãos dele, que ele derrame bênção multiplicada sobre a sua vida, que ele redima, tá? Que ele faça uma redenção da sua vida financeira, mas não se esqueça de ser fiel a ele, de ser dizimista, de ser ofertante, porque aí ele promete, neste ato, fazer uma redenção da sua vida financeira, abrindo as janelas dos céus e derramando bênção que traga a maior abastança na sua vida. Que Deus abençoe você. Eu, pastora Carmen Soares, te agradeço. Até o nosso próximo encontro. Paz do Senhor, Deus te abençoe. E fé em Deus, e vamos prosseguir até a volta do nosso Senhor Jesus. Seja fiel até a morte. Deus te abençoe.